Meus caros, bom dia. O laboratório de hoje trata do que a gente viu na aula de terça-feira, que é abordagens de projeto, tá? Metodologias de projeto. Embora a gente já está focando diretamente na parte do Verilog em si, tá? Então a gente já pulou várias etapas aí. Até porque, é claro, um projeto inteiro de qualquer área de engenharia engloba uma série de outras disciplinas, né? Vocês já devem ter feito aí a programação, né, para a gente fazer a parte de modelagem, o ML, ou seja, ferramentas de gerenciamento de projeto, né, de documentação. Então, um projeto de engenharia vai envolver tudo isso, tá? Então, hoje em dia, um projeto de engenharia de uma área de engenharia específica, mesmo assim, ele é um projeto interdisciplinar, tá? Envolve aí outras áreas de conhecimento, tá? Então, no caso aqui, a nossa disciplina está focando na descrição de circuitos em si em Verilog, né? Então, seria uma das etapas do projeto. De qualquer forma, essa etapa específica ela adotaria e permitiria a adoção de duas abordagens específicas, que é a abordagem top-down, né, que é a descendente, e a abordagem ascendente, que é a de baixo para cima. Tá? Então eu estou propondo nesse laboratório as duas abordagens. A primeira é uma abordagem ascendente, ou seja, a gente vai começar de baixo e vai para cima, tá? E aí com o nosso amigo multiplexador. Então eu já estou dando aí o código, né? Então está aqui no laboratório, está aqui no guia, né? Um código de um multiplexador, né? De 4 canais, está aqui, ó. Tá? E o código dele está aqui já. Tá? Então não estou nem discutindo o código aqui está feito de uma forma bem didática, né? Nem usei vetor aqui nas entradas, poderia ter usado. Se vocês quiserem modificar, fiquem à vontade. E aí, a partir desse multiplexador, nós vamos fazer um multiplexador de 16 canais. Então eu vou usar 5 multiplexadores desse para fazer um de 16. Então, por incrível que pareça, muitos alunos ainda têm dificuldade de fazer esse tipo de associação. Não é nem questão do Verilog, é questão de entender o circuito em si. Na hora de também associar memórias, né, eu tenho vários bancos de memória, quero fazer um banco de memória maior através da associação desse, o pessoal tem dificuldade. Então, basicamente, é o mesmo mecanismo que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, a gente vai adotar nesse laboratório a descrição Verilog, né, e principalmente com a descrição estrutural. Tá? Embora aqui eu tenha usado a descrição comportamental aqui, mas na hora de fazer o MUX de 16 para 1, né, eu vou estar interconectando os multiplexadores de 4 para 1. Então isso vai usar a descrição estrutural. Tá? Então essa descrição aqui é do tipo estrutural. Tá? E essa descrição aqui é do tipo comportamental. Tá? Então, de baixo para cima. Primeiro eu vou desenvolver um bloco mais básico e depois eu vou desenvolver um circuito maior utilizando esse bloco mais básico. Então, abordagem ascendente. Tá? Lembrando que aqui a gente vai usar na criação dos nossos projetos no Quartz a FPGA Max 10, tá? Família Max 10, modelo esse que está escrito aí, tá? Só por uma questão de uniformização aí de todo mundo, tá? Porque a gente nem vai fazer simulações temporais onde eu teria interferência aí do modelo, tá? A gente vai olhar só a nível de RTL mesmo, só a nível para ver se a ferramenta de síntese entendeu essa descrição, já que se trata de descrições aí muito simples, tá? Então, a primeira parte do laboratório é essa. Como no MUX de 16 para 1 eu vou usar
MUX de 4:1 que eu descrevi anteriormente, eu preciso indicar por quartos aonde está a definição desses MUX. Então aqui no guia está mostrando como que eu faço isso. Tá ok? Uma outra coisa é que a interconexão desses blocos, ó, né, a interconexão dos meus blocos aqui, eu faço através de uma descrição estrutural, como eu falei. E aí, na descrição estrutural, basicamente eu vou fazer a instância, né, eu vou criar a instância. Por exemplo, essa aqui é uma instância. Ó. Eu dou o nome do módulo, MUX4x1, dou um nome para a instância, que nesse caso aqui eu chamei de U0. Tá? E aí eu tenho que passar o que? As conexões. Aí a gente já viu que eu posso passar as conexões pela ordem ou as conexões através do nome dos pinos. Aqui, como o circuito é muito simples, eu passei por ordem. Tá? Então eu passei pela ordem. Tá, pessoal? Então a ordem, se a gente for lá no MUX4x1, é primeira saída Z. Então a primeira saída, depois as 4 entradas, né, A, B, C e D, e depois o canal de seleção. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Primeira saída, né? Então olha só, no MUX U0, então vamos só identificar quem é quem aqui, ó. Então esse cara aqui é o meu MUX U0. Esse cara aqui é meu MUX U1. Esse cara aqui é o meu MUX U2. E esse cara aqui é o meu MUX U3. E por último, esse cara aqui é o meu MUX U4. Que aí fica de acordo com o que está descrito aqui, ó. Tá? Então olha lá, a saída desse MUX aqui, isso daqui é o N0. Isso daqui é N0. Esse cara aqui é o N1. Esse cara aqui é o N2. E esse cara aqui é o nosso N3. Olha lá, a saída de cada uma desses. Ó. O zero, quem que é a saída? É o primeiro que eu passei aqui. Ó. Por que é o primeiro, professor? Porque a saída é a que está definida primeiro aqui. Ó. Então, voltando aqui, N0 é a saída do MUX U0. N1 é a saída do MUX U1. Está aqui, ó, N1, saída do MUX U1. E assim sucessivamente. Até que o U4 não é um wire, né? Percebam que esses N0 são wires, por quê? Porque eles são ligações internas, ó. Ó, ele é 100% interno, ó, N0. Ele não tem saída para o mundo externo, ele é interno. Então eu criei wires, N0, N1, N2, N3. E aí eu passei N0, N1, N2, N3. Já a saída do MUX U4, tá? Ele é a saída do MUX 16:1, porque eu poderia fazer isso daqui, ó. Eu poderia criar uma caixinha preta aqui, ó. Esse aqui é o meu MUX 16:1, tá? Vou até escrever aqui, ó. Esse cara aqui é o meu MUX 16x1. Então, saída é uma saída dele, né? Então, ele não precisa ser um reg. Ó. Desculpa, ele não precisa ser um wire. Por quê? Porque ele já tem a saída definida, que é o output de saída, e é quem eu estou passando aqui, ó. Output de saída do MUX U4. Mesma coisa as entradas. Então, as entradas de 0 a 15, né? E as entradas de seleção, né, de 0 a 3, que são entradas, eles também são passados diretamente, não preciso criar o while. Tá ok, pessoal? E aí, a receitinha de bolo, né, para eu criar um MUX maior através de MUX menores. Então, basta eu, ó, esse primeira hierarquia aqui, né, essa primeira coluna de multiplexadores aqui, eles têm o canal de seleção 1 e 0 indo neles. Ó, o canal de seleção 1 e o canal de seleção 0.
indo neles. Então são as seleções menos significativas, tá? Então elas vão selecionar aí, né? Por exemplo, se for 0, 0, vai selecionar essa entrada 0 aqui, ó. Vai estar chegando aqui. Mas vai estar selecionando a entrada 0, 0 daqui também, ó, porque aqui é o mesmo céu 1 e o mesmo céu 0. Então vai estar selecionando, no caso, a nossa entrada 4, que está na posição 0, 0 desse MUX. Vai vir aqui. Vai estar selecionando a entrada 8, que está vindo aqui. E vai estar selecionando a entrada 12, que está vindo aqui. Esse último MUX, como eu tenho conectado nele os bits mais significativos da seleção, que é o céu 3 e o céu 2, então se aqui tiver 0, 0 também, vai pegar quem? Vai deixar passar esse cara aqui, ó. Tá? E assim sucessivamente. Então aí eu faço a minha a descrição, né, de um MUX maior utilizando MUX menores. Tá? Na abordagem aqui ascendente, porque primeiro eu descrevi o MUX pequeno, depois eu fui para o MUX maior. Tá ok, pessoal? Lembrar de inserir os multiplexadores aí, o MUX 4x1 no projeto MUX 16x1. Cada um dos MUX, né, o MUX 16x1 e o MUX 4x1 deve ter o seu projeto criado numa pasta diferente, tendo projetos diferentes. Inclusive depois eu vou abrir o Quartz aqui e a gente faz junto. Beleza? Depois, o exercício 3, né, a partir do item 3 aí, já é inclusive parte do projeto que vocês vão fazer aí, que vai valer parte da nota 1. E esse multiplicador aqui também estará presente no projeto MIPS, que é o projeto final. Então, por favor, façam direitinho isso daí. Então, agora eu estou propondo uma abordagem descendente, ou seja, de cima para baixo. Tá? Então, por exemplo, eu não tenho controle, eu não tenho header, eu não tenho ACC e eu nem tenho counter. Mas eu já sei como eles vão ser, ó. Eu já defini isso daqui numa reunião que eu estou tendo com vocês. Olha lá, ficou definido bonitinho, ó, como que é o acumulador. Ele tem que ter esse nome. Tem que ser maiúsculo A, tem que ser maiúsculo C e tem que ser maiúsculo C, porque o Quartz é case sensitive. E eu estou definindo isso aqui. Se vocês não obedecerem isso aqui, não vai funcionar. Por quê? Eu estou adotando uma abordagem de projeto na qual as coisas ainda não estão prontas, mas a gente já definiu as interfaces para que eu consiga descrever o módulo top. Quem que é o módulo top? Multiplicador. Para que as coisas funcionem, eu tenho que respeitar as interfaces, eu tenho que respeitar os nomes, tanto dos módulos quanto dos pinos. Ah, professor, mas eu não estou conseguindo fazer assim, eu vou criar um pino diferente no header. Não, não vai criar um pino diferente. Por quê? Porque foi definido que é assim, ponto final. Tá? Na indústria é feito assim, qualquer projeto. As coisas são definidas de antemão porque tarefas são delegadas. Cada grupo, cada equipe vai ficar a cargo de alguma coisa dentro de um projeto maior. Então, as coisas que foram definidas devem ser respeitadas. Tá? Por isso que eu documentei muito bem aqui, ó. ACC, o acumulador, qual que é o nome dele? ACC. O somador, qual que é o nome dele? Header. Quais são os pinos dele? São 4 pinos operando B, escritos dessa forma. Não é escrito com O minúsculo, não é escrito com B minúsculo, é escrito dessa forma. Soma é escrito dessa forma. São 5 bits, não são 6 bits. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. Aqui nós temos o controle, tá? Que é o bloco control.
E por último o counter, que é o bloco counter. Tá? Então as coisas já estão definidas aí. Tá ok? Lembrando, pessoal, tá? Então tenham isso em mente. Nada aqui, nenhuma dessas linhas é barramento. Tá? Então todas as linhas desenhadas aqui é um bit. Um bit. Então, por exemplo, K é a saída de um contador, mas K tem um bit. K não é um vetor. Tá? Por isso que eu desenhei as linhas fininhas. Ó, não tem linha grossa aqui, não existem vetores aqui. Tá? Não existem barramentos. É tudo bit. Tá? Ah, professor, mas soma aqui eu posso criar um vetor? Pode, vai ser um vetor de 5 bits. Está mostrando aqui as 5 linhas. Mesma coisa para os operandos, mesma coisa aqui, etc. Mas no desenho, ó, cada uma dessas linhas é um bit. Então aí, ó, seguindo todas essas regras adotadas na documentação, né, eu posso já descrever o meu multiplicador, mesmo que eu não tenha esses blocos prontos. Mesmo que eu não tenha esses blocos prontos. Eu posso já chegar lá no quarto e descrever. Eu faço a instância de um bloco controle, passo as ligações do jeito que está aqui. Faço a instância de um bloco ACC, passo as ligações do mesmo jeito que está aqui. Passo o header, mesma coisa. Eu vou conseguir compilar? Não, eu não vou conseguir compilar porque cada um desses blocos não foram ainda definidos. Tá? Mas eu já consigo descrever, porque quando eu tiver a definição de cada um desses blocos, basta eu adicionar no projeto que já vai estar pronto, já vai funcionar. Se tudo foi seguido de forma correta. Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer a descrição, né? Aí não vai conseguir sintetizar, porque vocês não têm esses blocos. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fechar o projeto multiplicador. Aí vocês vão abrir um novo, criar um novo projeto, que vai ser o projeto do ACC. Só que a gente não está discutindo como que o ACC funciona ainda. Então o que vocês vão fazer lá para o ACC? Vão criar só as interfaces. O que vocês vão fazer para o header? Vão criar só a interface. O que eu quero dizer com criar só a interface? Basicamente isso daqui, ó, o header. Vamos lá. Modulo header. Tá? Posso fazer isso? Não. Ó, o header o A é maiúsculo. Então tá errado. Então modulo header. Header. Vou criar as interfaces dele primeiro. Então vamos lá. Input 4 bits ali, ó, 3, 2.0, operando A e operando B. Depois eu vou ter um output de 5 bits, então vai de 4, 2.0, soma. Tá? O S ali é maiúsculo, dá para perceber aqui no desenho que o S é um pouco maior que os outros. Então soma. E aí eu tenho o meu bloquinho. Fechei o projeto. Já posso inclusive sintetizar isso daqui, tá? Ele sintetiza, não vai ter nada aqui dentro, é uma caixa vazia, mas ele já tem os pinos definidos. Tá? Faço isso para os outros também, para os outros 3, o ACC, o control e o counter. Adiciono nesse projeto e aí eu já compilo, que esse projeto já vai ser compilável. Tá? Por quê? Porque agora eu tenho os blocos. Conseguiria simular? Não, se eu simular eu até consigo, só que não vai acontecer nada, por quê? Porque não tem nada implementado, só está descritas as interfaces. Tá? Então essa é a abordagem descendente. Professor, mas que coisa esquisita, por que eu já faço as ligações das coisas que ainda nem existem? Isso é muito comum na indústria. Tá? Por quê? Porque já fica documentado como que são as coisas.
Tá? Aí eu já posso pensar em floor planning, que basicamente é a disposição dos negócios, principalmente quando eu estiver trabalhando com ASIC. Tá? Com FPGA não é tão utilizado assim, mas com ASIC já posso pensar em disposição daquela parte no eixo geométrico, né, do projeto, no eixo físico, o que eu vou precisar de IP. Aí eu posso pedir para o meu gerente já entrar em contato com um fornecedor de IP e comprar. Tá? Por quê? Porque eu já tenho a visualização do meu sistema como um todo. Tá? Então é isso que vocês vão fazer aí. No laboratório da aula que vem, nós finalizaremos, porque aí vocês vão implementar cada um dos blocos, o funcionamento deles. Vocês já terão as interfaces, já terão os projetos aí criados, tudo certinho. Basta eu fazer a implementação, o funcionamento, a descrição do funcionamento em si.